Paris, 18 de março de 1314. O sol se põe sobre a Ilha dos Judeus, no rio Sena. O ar está pesado com o cheiro de fumaça e carne queimada. Uma multidão silenciosa assiste ao fim de uma era. Amarrado a uma estaca, prestes a ser consumido pelas chamas, está Jacques de Molay. Ele não é um criminoso comum. Ele é o grão-mestre dos Cavaleiros Templários, a organização militar e financeira mais poderosa que o mundo já viu. Durante 2 séculos, eles foram os Guerreiros de Deus. Eles possuíam frotas de navios, castelos inexpugnáveis e bancos que financiavam reis. Eles eram intocáveis, mas agora o seu líder está acorrentado, acusado de heresia, cuspir na cruz e adorar ídolos demoníacos. Enquanto o fogo começa a lamber seus pés, Jacques de Molay não pede misericórdia. Ele não chora. Segundo as lendas e crônicas da época, ele olha diretamente para seus acusadores, o rei da França e o Papa, e grita uma maldição que faria o sangue da Europa gelar. Deus sabe quem está errado e quem pecou. A desgraça logo cairá sobre aqueles que nos condenaram injustamente. Papa Clemente, Rei Filipe, eu os convoco a comparecerem diante do tribunal de Deus antes que o ano termine. O que aconteceu nos meses seguintes desafia a coincidência. O que aconteceu naquela noite mudou a história. Como os heróis das cruzadas se tornaram os inimigos número 1 da Igreja? O que realmente aconteceu na madrugada de uma certa sexta-feira 13? Hoje, vamos abrir os arquivos secretos da história para revelar a ascensão, a traição e a queda brutal da Ordem dos Templários. Para entender como eles caíram, precisamos entender o quão alto eles subiram. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão nasceu humilde em 1119, com a missão de proteger peregrinos nas estradas perigosas de Jerusalém. Mas a humildade durou pouco. Eles eram monges, mas eram, antes de tudo, assassinos treinados. Eles obedeciam a uma regra estrita: nunca recuar, a menos que estivessem em desvantagem de 3-1. A disciplina deles era de ferro. Foi essa disciplina que salvou o reino de Jerusalém inúmeras vezes. Lembram-se da história que contamos aqui no canal sobre o rei leproso, Balduíno IV? Naquela batalha de Monte Gisardo, quando 300 cavaleiros esmagaram o exército de 30.000 homens de Saladino, adivinhem quem estava na ponta da lança? Eram os Templários. Foram eles, liderados pelo mestre Odo de Saint-Amand, que rasgaram as linhas inimigas e garantiram o milagre. Se você viu nosso documentário sobre Balduíno, você sabe do que esses homens eram capazes no campo de batalha. Eles eram a força de elite, os fuzileiros navais da Idade Média. Mas a força deles não estava apenas na espada, estava no ouro. Os templários inventaram o sistema bancário moderno. Um peregrino podia depositar dinheiro em Londres, receber uma carta de crédito codificada e sacar o valor em Jerusalém. Eles se tornaram incrivelmente ricos. Eles emprestavam dinheiro para reis, compravam ilhas inteiras, como Chipre, e não pagavam impostos a ninguém, exceto ao Papa. Eles eram um Estado dentro do Estado. E no mundo da política, ter tanto poder é colocar um alvo nas costas. Avançamos para o ano de 1300. As cruzadas acabaram. Os cristãos perderam a Terra Santa. Os templários foram expulsos do Oriente Médio e voltaram para a França, trazendo suas riquezas, mas sem uma guerra para lutar. Eles eram um exército de elite ocioso, sentado em pilhas de ouro no meio da França. Isso incomodava profundamente um homem, Filipe IV, conhecido como Filipe o Belo. Não se deixe enganar pelo apelido. Filipe era frio, calculista e impiedoso. Alguns historiadores o chamam de o Rei de Ferro. Filipe tinha um problema grave. Ele estava falido.
Ele gastou fortunas em guerras contra a Inglaterra e Flandres. Ele devia dinheiro a todo mundo. Ele já havia expulsado os judeus da França para confiscar seus bens, mas o dinheiro acabou rápido. Seu maior credor? Os Templários. O rei da França devia somas astronômicas à ordem. Filipe olhava para os castelos dos Templários em Paris e via a solução para todos os seus problemas. Se ele destruísse a ordem, ele não apenas apagaria sua dívida, mas tomaria todo o tesouro para si. Mas como destruir os guerreiros de Deus? Ele não podia atacá-los militarmente. Eles eram mais fortes que o exército real. Ele não podia processá-los civilmente. Eles respondiam apenas ao Papa. Filipe precisava de algo mais letal que uma espada. Ele precisava de uma mentira. O rei usou sua arma favorita, a desinformação. Um ex-templário renegado e criminoso, Skin de Floyran, procurou o rei com histórias escandalosas para tentar salvar a própria pele. Ele disse que, nos rituais secretos de iniciação, os templários cuspiam na cruz, negavam Cristo e praticavam atos obscenos entre si. Eram as acusações perfeitas: heresia, sodomia, idolatria. Na Idade Média, ser acusado de heresia era pior do que ser acusado de assassinato. Filipe IV, com a ajuda de seu ministro e cão de guarda, Guilherme de Nogaret, começou a montar o dossiê. Eles precisavam agir rápido e de forma cirúrgica. Se os templários descobrissem, eles usariam sua frota e seu exército para derrubar o rei. O plano de Filipe foi uma obra-prima de operações especiais e logística, algo nunca visto na história até então. Ele escreveu centenas de cartas seladas e as enviou para todos os seus oficiais em toda a França e França. A ordem era clara: não abram até a data marcada. Era uma operação sincronizada. Um golpe único para decapitar a organização inteira em uma noite. A data escolhida foi 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira. Muitos historiadores acreditam que a superstição moderna de que a sexta-feira 13 dá azar nasceu nesta noite. Ao amanhecer, em uma operação coordenada em toda a França, os soldados do rei arrombaram as portas das comendadorias templárias. Os cavaleiros, acostumados a lutar contra exércitos sarracenos, foram pegos dormindo. Jacques de Molay, o grão-mestre, foi arrastado de sua cama em Paris. Em poucas horas, milhares de templários, cavaleiros, sargentos, padres e servos estavam acorrentados nas masmorras reais. A ordem mais poderosa do mundo caiu sem levantar uma espada. Mas a prisão era apenas o começo. Filipe precisava de confissões. Ele precisava provar que eles eram hereges para justificar o confisco do ouro. Entra em cena a Inquisição. As masmorras de Paris testemunharam horrores indescritíveis. Os métodos de tortura eram brutais. O trato de corda, onde os braços eram deslocados para trás. O fogo nos pés, onde ossos eram carbonizados. Homens que jamais se renderiam no campo de batalha foram quebrados pela dor na escuridão das celas. Eles confessaram tudo. Disseram que adoravam uma cabeça mumificada. Disseram que adoravam um ídolo em forma de gato ou bode, chamado Baphomet. Disseram que cuspiam em Jesus. Eram confissões forjadas pela agonia. Mas, para o público, parecia verdade. A reputação dos guerreiros de Deus foi destruída na lama. E onde estava o Papa? Clemente V era o líder espiritual dos Templários. Só ele tinha autoridade para julgá-los. Mas Clemente era um papa fraco, doente e, pior, era francês. Ele vivia sob a sombra e a ameaça de Filipe IV. Inicialmente, o papa tentou intervir. Ele sabia que as acusações eram absurdas. Em 2001, um documento perdido foi encontrado nos arquivos secretos do Vaticano, o Pergaminho de Chinon.
Esse documento prova que o Papa Clemente V realizou uma investigação secreta e absolveu os templários de heresia em 1308. Ele sabia que eles eram inocentes dos crimes religiosos, embora fossem culpados de arrogância e ganância. Mas Filipe IV não aceitou. Ele ameaçou o Papa. Ele ameaçou dividir a Igreja. Ele usou a opinião pública, inflamada pelas confissões torturadas, para pressionar o Vaticano. Clemente V, num ato de covardia política, cedeu. Em 1312, no Concílio de Vienne, ele decretou a extinção oficial da Ordem dos Templários, não por condenação jurídica, mas por bem-estar da Igreja. A ordem acabou. O rei Filipe pegou o dinheiro, mas faltava eliminar os líderes. Março de 1314, 7 anos após a prisão, Jacques de Molay, agora um homem velho e cansado, foi trazido para um palanque em frente à Catedral de Notre-Dame. A ideia era que ele repetisse sua confissão em público, pedisse perdão e fosse condenado à prisão perpétua. Seria o triunfo final do rei. Mas, diante da multidão, algo mudou no velho grão-mestre. Talvez ele tenha percebido que não tinha mais nada a perder. Talvez tenha reencontrado a coragem de seus tempos de juventude em Jerusalém. Em vez de confessar, ele gritou para o povo: "Eu sou culpado, sim, mas não das heresias que me acusam. Minha culpa é ter mentido para salvar minha vida. A ordem é pura, a ordem é santa, as acusações são falsas." O rei Filipe ficou furioso. Aquilo era um desafio direto à sua autoridade. Ele não esperou o julgamento da Igreja. Naquela mesma tarde, ele ordenou que Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay fossem queimados vivos como hereges relapsos. Voltamos à Ilha dos Judeus. O fogo consome o corpo do último grão-mestre. Suas palavras finais ecoam no ar. Deus vingará nossa morte. Papa Clemente, Rei Filipe, eu os convoco perante o tribunal de Deus dentro de 1 ano. Foi apenas o delírio de um homem morrendo? A história nos dá a resposta. Apenas 1 mês depois, em abril de 1314, o Papa Clemente V morreu subitamente de uma doença estomacal violenta. Dizem que seu corpo foi deixado sozinho em uma igreja e, durante uma tempestade, um raio caiu e incendiou o caixão. E o Rei de Ferro, Filipe IV, que parecia intocável e saudável, sofreu um acidente bizarro durante uma caçada em novembro daquele mesmo ano. Ele caiu do cavalo, foi ferido por um javali, ou teve um derrame, as fontes variam, e morreu em agonia dias depois. Antes que o ano de 1314 terminasse, os 2 algozes dos templários estavam mortos. Mas a maldição não parou aí. Os filhos de Filipe morreram jovens, um após o outro, sem deixar herdeiros homens. Em poucos anos, a dinastia capetiana, que governou a França por séculos, foi extinta, mergulhando o país na Guerra dos 100 Anos. Os templários desapareceram, mas nasceram as lendas. Para onde foi o tesouro que o rei não encontrou? A frota templária que zarpou de La Rochelle na noite anterior às prisões jamais foi vista novamente. Foram para a Escócia, para Portugal, para as Américas? Isso é assunto para outra investigação. O que sabemos é que naquela sexta-feira 13, a ganância de um rei destruiu a ordem mais nobre da cristandade. Mas, ao fazer isso, ele garantiu que eles jamais fossem esquecidos. O corpo queima, mas a lenda é a prova de fogo. Obrigado por assistir ao Teatro da Guerra.